Politicast, o nosso podcast de política. Hoje nós estamos no nosso 4º episódio e aqui, junto comigo, o nosso amigo Cláudio Melo. Seja bem-vindo, Cláudio. Obrigado, Thiago. Obrigado pela oportunidade. É um prazer estar aqui conversando com você, conversando com os telespectadores, os seguidores do podcast. E vamos aí, vamos para esse bate-papo aí. Legal. Cláudio, todo mundo que senta aqui na cadeira do Politicast, a gente inicia fazendo uma pergunta. E essa pergunta que eu te faço logo de cara. O que é política para você? Bom, Thiago, eu acredito que a política é um dos meios em que a sociedade organizada pode buscar e deve se organizar para buscar a melhoria nas relações que interferem no seu dia a dia, então na condição de melhoria de vida e entendendo que a política ela se dá de uma maneira construtiva, jamais tendo uma perspectiva de fazer uma atuação política pela desconstrução. Show! Com relação a essa visão política que você tem, qual que é a atividade política, as políticas públicas que mais te chamam a atenção, cara? Qual é a atividade política que você mais gosta de fazer? Thiago, eu vou me permitir falar assim, eu tive uma introdução no processo da política, talvez até já de berço, porque a minha família é uma família grande e tal, e onde a gente sempre teve o convívio familiar e também estendendo e buscando exatamente uma visão de como poder auxiliar os próximos, tudo isso. E depois já na sequência, na fase aí já universitária, eu participei de alguns movimentos estudantis e não sou tão novinho, vou entregar minha idade aqui agora, foi exatamente na época do movimento das diretas já, né, que iniciou. Então, ali eu vi exatamente assim, que o movimento político é óbvio, de repente a pessoa tem mais facilidade e mais conhecimento para atuar numa área específica. Mas a pessoa que tem a visão nesse processo político de participação e com uma visão não individual, uma visão coletiva, eu acho que todas as áreas são passíveis de estar se envolvendo, se engajando e buscando a melhoria. Legal. Você falou sobre início da atuação, finalzinho da década de 80, né? É isso? E daí com as diretas já. Como que foi esse início do envolvimento político do Cláudio Melo e o nascimento desse homem que já pleiteou várias candidaturas e tem uma atividade política já extensa, né? Como que foi? Então, além do movimento estudantil que eu falei, que eu estava cursando a faculdade, na minha família eu tive a felicidade e, volto a dizer, eu conheci um político que não é por ser irmão, um político que praticou essa referência de participação e foi exitoso e no município aqui no estado de São Paulo, e aquilo me foi dando referência de que exatamente não era só um sonho, era uma metodologia passível de ser exatamente praticada, que é se aproximar das pessoas, entender, dialogar, e é isso eu vim fazendo. Me formei, vou falar rapidamente o histórico, claro. Vim para Iguape, sou médico veterinário, né, formado, e minha família tinha uma propriedade rural há muitos anos aqui já, e convivendo na realidade, no primeiro momento da comunidade, da zona rural do bairro de Itimirim, eu vi várias situações que de repente eu precisava me envolver, e não por eu, que eu sou melhor que a comunidade, mas talvez eu junto o pessoal fosse, então nos envolvemos. E aí veio a oportunidade da participação na primeira eleição, depois vieram outras, e em muitas delas não tivemos o êxito do que para alguns pode ser denominado como vitória, mas tivemos uma participação muito gratificante. E hoje o histórico que eu vejo da participação política, e eu gosto muito de frisar isso, Thiago, a minha participação política em Iguape nunca foi uma perspectiva pessoal, sempre foi uma perspectiva de se envolver para a melhoria do coletivo. É bom, cara, isso. Quando você tem essa visão mais voltada para a vida das pessoas e dentro do próprio conceito de política, você deixou isso bem claro, né? Como isso aconteceu em Iguape, a extensão disso ocupou em algum momento o Vale do Ribeira, essa construção política sua transcendeu a cidade ou não? Como que foi? Eu diria que sim, e aí agregando um pouco da minha trajetória, da minha vida profissional, que eu sou servidor público da Secretaria da Agricultura, exerci o cargo aqui em Iguape, em algum momento exerci o cargo regional,
e também tive oportunidades, exerci um cargo a nível estadual e pelo exercício do cargo eu fui exatamente conhecendo e relacionando com a dinâmica da política regional também, né? Obviamente muito mais focado na minha área de atuação, que é dentro da Secretaria da Agricultura, então me permitiu entender e tentar trazer essa contribuição do conhecimento técnico específico para a realidade da nossa região, que eu me considero, eu não nasci no Vale do Ribeira, não sou iguapense, mas moro em Iguape de forma permanente há mais de 33 anos, convivo com Iguape pela propriedade da minha família há mais de 40 anos, então eu me considero, sem presunção, eu me considero um iguapense, me considero do Vale do Ribeira. E embora na área da agricultura há uma característica que o Vale do Ribeira tem muitas peculiaridades, vejo também potenciais enormes para a questão do desenvolvimento de uma agricultura sustentável, uma agricultura participativa. E então a minha interação no contexto político, além de Iguape, foi regional. Regional muito mais no foco da área da agricultura. Em Iguape, considerando que em alguns momentos eu tive a condição de ser indicado por um movimento que eu participava, de estar compondo a chapa na condição de candidatura majoritária, quer seja como vice, quer seja como prefeito, aí já me remeteu à perspectiva de Iguape de enxergar não só a agricultura. Ou, aliás, mais do que remeteu, na minha perspectiva, eu precisava, junto com outras pessoas, e principalmente pessoas que dominassem outras áreas de conhecimento, e não que na agricultura eu domine plenamente. Então eu fui entender Iguape em outros aspectos. No aspecto, eu falo sempre assim, me intriga de forma positiva. Iguape daqui a uns dias vai comemorar 485 anos. E se a gente pensar que a história do Brasil, 500 e poucos anos, quer dizer, Iguape tem uma história muito rica, né? Foram vários ciclos, e ciclos de desenvolvimento econômico, quer seja por atividade agrícola, quer seja pela exploração do ouro, quer seja pela cultura. Então, nessa participação nas candidaturas como prefeito, eu acabei tendo oportunidade de vários companheiros, e aí eu tive que me envolver um pouquinho mais nas questões também relacionadas à saúde, à educação, a parte de assistência social, que me preocupa muito, porque eu ainda vejo uma carência muito grande. E aqui não vai de maneira nenhuma uma prepotência ou uma arrogância de querer dizer que mas é porque você tem uma condição social talvez melhor. Não, pelo contrário. E tanto é que a minha atuação política na essência de Iguape, ela iniciou principalmente por comunidades onde normalmente eram discriminadas. A comunidade hoje mudou um pouco. A comunidade da zona rural do Iguape pouco tinha voz. Aí, vindo conviver com a área mais urbana aqui, embora já era uma comunidade reconhecida, mas eu me identifiquei muito com a comunidade do bairro do Rossio. Não desmerecendo as comunidades que posteriormente eu fui me aproximar do Icapara, da Barra do Ribeira, Jureia, mesmo comunidades aqui do centro. Então, hoje, eu ainda tenho muito que aprender com o Iguape, com certeza. Mas eu diria que a minha atuação é uma perspectiva de tentar contribuir em todas as áreas, não somente na agricultura. Cláudio, muita gente, há um tempo atrás, teve um vídeo que viralizou aqui na região, que era o vídeo que o pessoal falava sobre o tamanho de Iguape. Muita gente não sabia que era o maior município em terras contínuas aqui da região. E dentro desse município tem de tudo, inclusive uma terra, uma grande possibilidade de agriculturável, né? Que é uma extensão de terra agriculturável que a gente tem aqui. Você acha que políticas públicas de fomento nesse setor poderiam ser um motor para a gente alavancar a economia do município? Como que você vê isso, cara? Sem dúvida. Não só a agricultura, como a pesca, que é uma realidade. E alguns talvez tiveram oportunidade. Ontem eu participei de um evento no Palácio do Governo, representando a unidade regional que eu estou ligado,
onde for exatamente apresentado diretrizes da política pública estadual, que tem tudo a ver com o Iguape, sabe? Passa por uma questão, Thiago, que é imprescindível para trazer o desenvolvimento para a área rural de Iguape, que é a questão da regularização fundiária. Sim. E quando eu falo regularização fundiária, cabe tanto para a zona rural como para algumas áreas urbanas. Que algo tem sido feito. Também não vamos falar aqui, vir fazer o discurso de que nada está sendo feito. Sim, mas pode-se fazer mais. Então, a regularização fundiária, e foi falado ontem, foi tratado isso nessa solenidade no Palácio do Governo, que realmente o governo tem a intenção de intensificar as ações que ele já faz em termos de regularização fundiária para 2 regiões do estado de São Paulo. Pontal do Paranapanema e Vale do Ribeirão. Foram falado de ações que vão ser incrementadas, que já vinham acontecendo, que eu antecipo aqui. Eu não estou aqui vindo fazer o discurso do governo do estado não, viu, Thiago? Eu só estou aproveitando o momento, tá? O governo quer lançar aí algo com um mote que é Cesta Verde, onde é potencializar a produção dos pequenos agricultores para aquisição e fornecimento para merenda escolar. Foi anunciado ontem, que foi um evento do Agro São Paulo, era SP Agro, certo? Foi anunciado ontem que o governo do estado, para o ano que vem, pretende dar um incremento de 35% no recurso dos repasses para merenda escolar. E da merenda escolar, Thiago, talvez muitas pessoas não saibam, existe um direcionamento de uma lei federal que 30%, no mínimo, não quer dizer que é só isso, no mínimo 30% desse recurso deveria ser compra da agricultura de produção local. Agricultura familiar. Agricultura familiar. Então você vê que realmente esse é um potencial. Agora tem essa característica que você falou, deixa eu voltar. Você exatamente tocou num ponto que eu sempre falei isso. As pessoas sempre precisam ter dimensão. Iguape é o maior município, extensão territorial do estado de São Paulo. Eu estava até vendo esses dias, porque se a gente tem isso, é maior que a cidade de São Paulo. Sim. Agora tem características. As pessoas precisam saber. Hoje, mais de 50% do território do município de Iguape, e isso não é problema, é uma característica, está sob a condição de preservação permanente. Que são as estações. Então, Iguape tem que chegar a isso. E uma outra parte dos 50% tem características que talvez não se tornem tão fáceis. Mas Iguape pode e tem potencial para desenvolver uma agricultura familiar, como pode e tem potencial para desenvolver uma agricultura em escala. Por exemplo, agora está retomando, você já deve ter ouvido falar que foi uma cultura tradicional em Iguape há séculos, o arroz. O arroz. É o grande motor da economia iguapense lá atrás, né? Foi um ciclo e agora está voltando. Nós temos uma outra cultura que Iguape tem uma representatividade grande, que está crescendo muito no Vale do Ribeira, que é o cultivo do palmito pupunha. Sim. Então, você tem vertentes, além de falar uma outra atividade que está crescendo muito em Iguape, e no Vale do Ribeira já está consolidado em Paraquaraçu, plantas ornamentais. Sim, cara. Você tem uma outra área impressionante que a gente precisa fazer acontecer, que é o manejo dos recursos florestais que estão aí. Fantástico você falar disso. Então, eu me arrepio, sim, porque sim. Assim, para mim falar isso é importante. Só que daí eu tenho que ter a consciência, Thiago, que para mim dar condições de vida para essas pessoas na zona rural, eu preciso fazer que a saúde chegue numa boa condição. Sim. A educação chegue numa boa condição lá. A comunicação, que não é necessariamente um problema só do município, mas o município precisa ter essa clareza. Hoje, grande parte da população da zona rural de Iguape não tem comunicação. Ou se tem, é muito precária. Então precisa ter uma posição, porque hoje, nós estamos aqui participando dessa ferramenta que eu estou aprendendo aqui, Thiago, com você, desculpa alguns equívocos aí, é a mídia, a realidade do mundo. É uma dinâmica, então a gente precisa superar isso, tá? Então, a participação no processo político, e com essa ênfase, tanto local como regional, vem nessa perspectiva. Muito bom. Você falou de duas coisas e eu quero resgatar mais isso. A gente tem um polo de formação de agricultura, de técnicos agrícolas aqui, que é a ETEC, eu tenho muito orgulho de fazer parte do grupo lá. E assim, a gente forma cerca de 80 técnicos em agricultura por ano, né? E você acha que hoje a região, né,
daria conta de absorver uma demanda de formação dessa? Ou você acha que em pouco tempo a gente conseguiria, se não tiver, se a região não consegue abarcar, em quanto tempo teria de trabalho para que isso acontecesse, viesse a acontecer? Existe essa possibilidade ou não? Tiago, você tocou num ponto que para mim também é muito caro, porque eu sempre falava isso, Iguape, na minha leitura, e aqui não estou também criticando, que são momentos, nunca valorizou a escola técnica como deveria valorizar. E não só, vamos falar da formação na área da agropecuária, mas eu vou falar de todas as outras áreas. Sim. Que hoje, quantas cidades, agora mudou, porque ampliou o Centro Paula Souza, ampliou para polos descentralizados, Sim. Mas aqui, se eu estiver enganado, eu acho que você pode me ajudar, porque até você está envolvido hoje lá no Paula Souza. Até 10 anos só existia o núcleo Iguape, depois que abriu o registro, Miracatu, Sim, outras salas. Então, quer dizer, Iguape era referência. E nessa época, existiam 50 escolas dessa no estado de São Paulo, Tiago. Então você vê, e é um potencial. Só que agora o que precisa é o seguinte, que isso realmente é uma dificuldade. E está melhorando, tá? Mas precisa ser trabalhado no contexto não só do município de Iguape, dos jovens de Iguape, mas no contexto regional. Mostrar realmente que para esses jovens, e a gente ouve direto, eu creio que realmente é um caminho. O ensino profissionalizante, a capacitação desses jovens pode ser muito determinante para um diferencial. E essa agricultura que eu falei, que cabe Iguape, desde a agricultura familiar, tudo isso, a agricultura, ela precisa também absorver os conhecimentos de tecnologia. Tanto é que nas regiões, Sim. Entenda que não é pejorativo, nas regiões um pouco mais desenvolvidas, estão falando de agricultura 4.0, agricultura de precisão. Então, a gente tem que incorporar isso sim, mostrar para esses jovens que estão ali, sabe? E aí talvez seja um desafio que realmente precisa ser trabalhado. Os setores produtivos do Vale do Ribeira como um todo, eles estão migrando num processo de uma agricultura mais assim tradicional para uma agricultura mais de vanguarda. Até porque em algumas áreas, se a gente vai sentar, por exemplo, e não desmerecendo quem tradicionalmente fez isso, mas por exemplo, a cultura do arroz hoje aqui, ela está toda na mão de pessoas que vieram de fora. Tá? Então acho que esse inclusive, choque vai até falar, talvez eu falar uma bobagem, mas inclusive não é beneficiado aqui, né? Então, aí por uma característica, porque hoje talvez o beneficiamento, pelo volume, isso a gente tem acompanhado, tem uma questão que é assim, você não viabiliza o ponto de equilíbrio econômico, mas você pode melhorar a armazenagem. Então realmente hoje, eu diria para você, pelas informações que a gente tem, acompanha, e eu não estou, volto a dizer, não estou dizendo que tudo que eu falo aqui é a única referência, tá? O beneficiamento desse arroz se dá em Santa Catarina no interior de São Paulo. Mas a gente poderia começar a melhorar, principalmente no primeiro momento, a estrutura de silo para armazenagem aqui. Num segundo momento, o volume crescendo, aí dá para a gente pensar. Embora você vai falar, mas Cláudio, já teve aqui em Iguape 2, 3 máquinas beneficiadoras de arroz, tinha em registro. Mas aí o volume naquela época também não era na perspectiva que é hoje. Tá? Mas é viável sim. É viável pensar num projeto de médio prazo, você ter de novo o beneficiamento desse produto aqui. E tem uma coisa que eu vou te trazer, que é muito legal, que está acontecendo na região do Vale do Ribeira, que é o seguinte: está tendo uma política pública que está sendo delineada para identificação geográfica dos produtos da região, produtos agrícolas. Sim. Isso é um processo que é complexo, mas é viável, que remete ao reconhecimento pelo INPI de produtos com marca da região. Eu vou citar alguns para você que no Brasil já existem, por exemplo, queijo, cachaça de alguns lugares, e não é só pelo produto, porque daí você fomenta toda uma atividade de turismo, tudo isso. E trago aqui a informação que talvez alguns já saibam. Atualmente no Vale do Ribeira existem 2 culturas que estão contempladas nesse processo e estão caminhando já para ser, daqui, salvo engano, talvez 1, 2 anos consolidados com esse registro da EG, que é a cultura da banana e do palmito pompoy. Muito bom, cara. Bom saber disso. Isso é importante. Inclusive, tem outros produtos que têm essa característica local, né?
A gente fala sobre a cachaça que é feita com aquela curtida daquela folha, até esqueço o nome. Cataia. Da cataia, isso mesmo. Que também é um produto regional daqui. E tantas outras coisas. Você resgatou e falou sobre a pesca. A manjuba, né? Que a gente produz em quantidade aqui e que tem toda uma característica de ser daqui mesmo. E até vou trazer isso como assunto pra gente aqui também. Essa questão da pesca. Como que você vê hoje a atividade pesqueira? Porque ela é praticamente a atividade pesqueira extrativismo artesanal ainda, né? Como que você vê isso? Você você mudaria enquanto política pública essa estrutura para uma indústria de pesca? Como que seria? Bom, vamos lá. Eu me permito fazer a seguinte análise. Partindo do momento que até eu me inseri realmente, e aí como profissional, a gente tem uma história da pesca artesanal e em que em algum momento chegou até ter características de pesca industrial, e hoje, se você for ver pelo volume de pessoas que são envolvidas, é uma atividade que, embora é do trabalho quase que individual, tal, mas ela tem uma representatividade muito grande. E então tinha a estrutura de processamento. Iguape, quando eu comecei a atuar aqui como profissional, Iguape tinha na época, salvo engano, 10 unidades de beneficiamento de sal de manjuba. E aí talvez tenha alguns momentos que deixaram passar e não tomaram as medidas mais adequadas, isso foi sucateando. Iguape tinha uma unidade do CEAGESP que fechou, e aí vai um pouquinho da crítica. Embora essa estrutura era do governo do estado e agora no passado mais recente passou para o governo federal, o poder público local não deu importância. Deixou a desejar. Deixou a desejar. E aí eu vejo assim, é preciso sim olhar para essa cadeia. Cadeia, eu falo assim, o segmento de atividade, né? Porque produtivo, eles são produtivos, que eles vão, tal, mas esse segmento de atividade. Atender alguns anseios básicos que ao longo dos anos foram relegados, que é a condição mínima de dignidade para essas pessoas exercerem a sua profissão, terem onde atacar sua embarcação, poder fazer a manipulação inicial ali, que é bater o currículo, despescar, mas não dá para entender. E hoje ainda a gente tem uma situação que não é das piores, porque Iguape atualmente tem uma fábrica regularizada para processamento de manjuba salgada. Tem alguns outros projetos que estão aí encaminhando, mas de fato não se consolidam. Precisaria ver isso, reorganizar. Sei que tem iniciativas de privados e não somos contra, tá? Na minha visão não sou contra, mas a gente precisa organizar, somar força. Certo. Se cada um ficar puxando para um lado não vai dar resultado. E aí, ontem, no Palácio do Governo, foi falado do incremento de uma linha de financiamento que aqui em Iguape muitos pescadores acessam, que é o FEAP, que é um fundo do governo do estado, gera como um banco com uma taxa de juro muito menor. Então os pescadores, para compra de materiais, para embarcações, têm essa possibilidade. Só que o que acontece? Infelizmente, o pessoal precisa se organizar mais, porque não é a área que eu atuo, mas eu estou muito próximo dentro da secretaria. São poucos que conseguem, às vezes, e não é que o requisito a régua não é tão alta assim, mas as pessoas às vezes ficam no comodismo. Fala, isso aí não vai acontecer, eu não vou atrás. E aí quando começa a dar certo para 1, 2, 3, e esse ano, salvo engano, acho que uns 10 conseguiram, daí depois bateu 20, só que daí realmente o recurso tinha esgotado. Mas se organizar, como é a perspectiva que o governo anunciou, para o ano que vem ele vai aumentar o valor. Então o pessoal precisa se organizar antes. A gente tem informação pela atuação da Colônia e outros, que são milhares de pessoas, quer sejam mulheres, quer sejam homens, que estão envolvidos. E não desmerecendo o trabalho da Colônia, mas dá para melhorar. Nós falamos sobre agricultura, agora um pouco sobre pesca. Eu ia entrar num tema que eu acho que é um tema até pertinente de ser falado sobre ele, que é a questão a gente tem o Valo Grande, né? E o Valo Grande representa para Iguape, ao mesmo tempo, historicamente, as pessoas têm aquela questão, uma tragédia, vamos dizer assim, ambiental.
Como que você vê essa questão da abertura, da barragem e de tudo? Você vê isso como uma coisa que deveria ser aberto, não deveria ser aberto? O que que políticas você acha que poderia acontecer ali? Tiago, eu vou trazer aqui uma opinião de alguém que não é especialista, Claro. mas que ao longo dos anos procurou se informar, e até porque essa obra de alguma forma interfere na dinâmica de algumas áreas agriculturáveis do município, principalmente áreas mais próximas ao Rio Ribeira, Peropava. O que a gente... eu me permito dizer que eu tenho essa opinião, mas que também nada impede que, obviamente, seja esclarecido. Essa obra é uma obra que foi uma intervenção realmente, talvez, à época, pensada num único objetivo, que era facilitar a aproximação das embarcações com o porto. Talvez naquela época não tivesse o conhecimento suficiente para imaginar os impactos. Mas mais recente, pelos estudos que eu não me debrucei, mas que eu tive acesso, e isso já de órgãos com, vamos dizer, expertise para isso, quer seja do governo do estado, quer seja de universidades, mostram que, assim, esta obra tem que ser entendida não só a barragem. Ela é uma obra que ela contempla o rio Ribeira de Iguape. E pelo menos 2 outros pontos me foram trazidos de informação, e eu tenho essa clareza, que a gente precisa entender. Ou seja, há necessidade de se pensar que no direcionamento do fluxo do rio Ribeira de Iguape tem que ter um mole na boca da barra, que é onde ele deságua. Que em alguns trechos do rio Ribeira, devido ao processo ao longo dos anos, tem que pensar em desassoreamento. E que, sem dúvida, também tem que se pensar na intervenção do que vem acontecendo em relação ao fluxo dessa água doce que adentra a região da mar. Aí, nos últimos anos, eu tomei uma posição bem pragmática, entendendo que a parte mais fácil e menos onerosa desse processo é a instalação das comportas. Eu não me oponho, mas eu acho, e isso precisa ficar claro no momento que se tomar essa decisão, tem que ter critérios muito pré-estabelecidos e muito claros, de que, eu vou citar um exemplo. A hora que o Rio Ribeira der 11 metros em Eldorado, que teoricamente ele leva aí 3, 4 dias para chegar aqui, você não vai precisar esperar chegar aqui para tomar a decisão de abrir a comporta. Sim. Isso tem que ser um trabalho anterior. Tá? E aí também tem uma outra coisa que um conhecido meu, ele não é especialista, mas ele fala, eu vou até citar o nome aqui, o Arnaldo Júnior, que ele fala o seguinte: tá, vamos fechar porque vai restabelecer a condição da salinidade, do estarínio e tal. E na hora que der uma enchente, quer abrir, qual vai ser o impacto disso? Verdade, né? Entendeu? Sim. Mas nós também estamos naquela, se ficar o bicho pega, escorrer o bicho come. Então, hoje, na minha opinião, o pior é ficar exatamente uma obra na quadra. Só que eu gostaria de construir junto com a sociedade de Iguape, não eu. Acho que a sociedade de Iguape pode construir isso. Vamos sim nos mobilizar, embora em algum momento pode haver um conflito entre entendimentos. Vamos entender a obra como um todo. Vamos buscar o compromisso de quem é responsável, que parte ao governo do estado, mas parte ao governo federal, porque se trata de um rio federal. Vamos construir esse compromisso. Vamos fazer o que é de melhor para que realmente o rio Ribeira de Iguape e a região de Sarena, Lago Largo, Iguape, Canané e Ilha Comprida sejam 2 potencialidades para a região e para o município de Iguape. Gostei, cara. Gostei do seu posicionamento e gostei da sua coragem em falar de um tema desse daí que é bastante delicado e complexo, né? Às vezes é difícil tomar um posicionamento e eu acho que a sua postura mais equilibrada foi uma das coisas legais que eu ouvi em relação a isso. Queria também tocar num outro assunto, exatamente porque foi você uma das poucas pessoas que falou sobre isso aqui agora, nesse momento, falou, quer ver? Manejo de floresta, cara.
isso, Iguape tem um potencial para isso, né? Sem dúvida. A gente, o pessoal, eu sempre falei, nós abrimos agora lá na ETEC o curso para florestas, manejo de florestas, e não teve adesão do público, não vai ser aberto turma, porque houve poucas inscrições. Deu até na reflexão, eu pensava sobre isso e falei, o pessoal não entendeu para que serve, porque as pessoas não viram como é que se extrai dinheiro sustentável de uma floresta como a gente tem. Perfeito. Fala pra gente sobre políticas públicas nessa área, por favor. Então, a gente está acompanhando agora e com uma expectativa positiva, porque eu entendo, e como eu falei, eu convivo com a realidade do Vale do Ribeira num passado mais recente, é lógico que é muito maior a história, a característica e tal, e que sem dúvida foi tomada uma decisão, que eu não vou dizer que ela foi equivocada, mas que também agora está se mostrando que já passou da hora de ser reavaliada, que era assim, a política da preservação pela imposição da restrição. Então, na década de 90, se tomou a decisão assim, agora aqui ninguém mexe mais nada, tá tudo proibido, manejo de cacheta vai ter que ser tal. Talvez naquela época fizesse algum sentido ter uma posição como política pública, tá aí? Jamais aqui estou questionando a decisão das pessoas, tá, Thiago? Talvez fosse necessário, mas está demorando, mas agora eu vou te trazer uma notícia, a gente está vendo os movimentos que talvez vão reverter. Por quê? Passado aí, nós estamos falando praticamente 30 anos, deu o resultado que eu imagino que eles queriam, diminuiu muito vamos dizer, a área de supressão de vegetação na região. Só que aí eu te falo uma reflexão que não é fugir do foco, não. Por que na região amazônica é tão fácil e tanta gente apoia o manejo de recurso florestal e essas mesmas entidades que têm braços aqui na região da Mata Atlântica, que não sou especialista, mas com certeza tem uma biodiversidade, uma riqueza, também não apoiem que realmente comece a acontecer. E parece que vai acontecer, tá? As políticas públicas já estão revendo os atos normativos que impediam. Existem modelos, que é legal falar isso, me veio aqui agora, que estão sendo realmente incorporados, que vieram da região do norte e estão sendo incorporados no Vale do Ribeira, que é o conceito de agrofloresta, que não é tão novo, mas está sendo incorporado aqui. Então você vê que são coisas que tem que ser agregado. Eu diria o seguinte, Thiago, eu sou daquelas pessoas que eu vejo que às vezes a solução ou a melhoria de uma condição não vai ser através de uma única medida, mas você precisa ter coragem para começar a tomar as medidas e ter plano de médio e longo prazo. E aí, com certeza, a gente vai conseguir resultados muito positivos. Quero aproveitar esse momento para fazer então uma intervenção aqui, olhando diretamente para você que gostaria de, em algum momento, de pleitear uma atividade política, você que já desenvolve uma atividade política e gostaria de falar às pessoas. O Politicast é uma ferramenta exatamente com esse intuito, o intuito de levar informação até as pessoas, de levar às pessoas conhecimento sobre a atividade política e de falar com todo mundo. Nós estamos abertos a falar com todas as pessoas. O Politicast tem esse perfil, de trazer até vocês o conhecimento da atividade política e desmistificar um pouco daquilo que as pessoas entendem por política, de mostrar como é importante a política na vida das pessoas. E por isso nós estamos aqui com o Cláudio Melo, que estou gostando das coisas que está falando, porque vai de encontro muito ao meu conhecimento de mundo. Mas eu gostaria também de fazer uma coisa aqui. Eu acho que você tem um grupo, vai ser feita a construção de um grupo. E eu gostaria um pouco assim, porque para a gente fazer atividade política, imprescindivelmente a gente precisa construir um grupo. Como que está hoje, agora saindo um pouco da visão técnica e trazendo um pouco para esse lado, como que está hoje a construção da atividade política em torno do Cláudio Melo? Como que é isso, cara? Bom, primeiro, Thiago, vamos lá, obrigado pela oportunidade. A construção do processo político não é em torno do Cláudio Melo. Certo. É em torno de realmente que as pessoas que estão dispostas, como você falou, acho que seu apelo é super importante. Realmente as pessoas precisam desmistificar isso, que a política é ruim, e participar. Então, construir o conhecimento, ouvindo, debatendo,
de quais são as necessidades prementes da população. Tendo esse processo, nós estamos sim, um movimento político que eu já participei em outras eleições, atentos e estamos fazendo. Talvez não na velocidade, aí eu vou me permitir falar o seguinte, as pessoas falam, mas o Cláudio Mello não fica em Iguape, o Cláudio Mello sai muito. Até a minha própria atividade profissional às vezes me remete a isso, mas sempre saindo, buscando trazer algo. Então nós estamos fazendo essa organização, acreditamos que assim, sempre é importante que as pessoas se sintam valorizadas, que elas se sintam encorajadas a assumir posição, mas com bastante clareza também que não é uma posição, como eu falei no início da minha visão, não é uma posição pela desconstrução, é pela construção. Infelizmente, talvez no mundo a gente tem passado por processos aí em que o diálogo, o debate, ele também está virando uma coisa um pouco difícil. Eu não acredito. Eu gosto de um bom debate, eu gosto de um bom diálogo. E por conta disso, não só eu, volto a dizer, porque o projeto não é em torno de Cláudio Mello. Existem várias pessoas que a gente conversa que estão entendendo que existe espaço para isso. Respeitando lideranças que talvez já estão postas, que já têm o seu projeto. E eu vou deixar aqui, eu falo para lá, eu falo para cá. O movimento que eu estiver envolvido, ele não será necessariamente de situação ou de oposição. Será um movimento de posição. Posição por Iguape. Posição para ver as questões que realmente precisam ser tratadas, colocadas na ordem do dia e na discussão. Esse é um compromisso que quem me conhece sabe um pouquinho, eu não estou falando aqui da boca para fora. Então, já venho fazendo, Thiago, e espero, humildemente, contribuir para que as pessoas que queiram, nós conseguimos, que tem aquela velha ditado, né? Não sei nem se eu vou falar preciso. Um sonho que se sonha sozinho é somente um sonho. Um sonho que se sonha juntos pode se tornar uma realidade. Então, é isso que eu procuro praticar. Bom, cara. E é bom você falar sobre isso, sobre essa questão de grupo, sobre essa questão de ter pessoas, né, que estão ligadas em torno de um mesmo ideal e de se colocar um cara que já foi candidato, né, a prefeito por algumas oportunidades, uma expressão política na cidade, que sem dúvida é, né? Qualquer pessoa que vai... Não, e isso é notório, inclusive sempre citado em relação às construções políticas, o grupo político de um tempo já, inclusive, de construção. E é bom você falar que assim, não é um projeto pessoal, é um projeto coletivo. E por isso até eu fiz esse questionamento no sentido de que você pudesse falar à vontade a respeito disso, porque é uma das coisas que eu acho que é mais importante, você ter essa visão do coletivo para quem está na política, né? Mas eu venho trazer uma coisa que é um olhar individual, que é a questão de referências. Quando você fala sobre as pessoas que realmente te trouxeram na história alguma bagagem, algum ensinamento, alguma coisa, de quem é que você fala? Bom, de uma forma mais direta e objetiva, eu mencionei e cito aqui que foi a primeira pessoa que eu convivi no dia a dia. Meu pai era uma referência porque, embora ele nunca teve participação como candidatura, mas meu pai era uma pessoa que me incentivou muito a querer ter essa visão, né? E junto, obviamente, com a minha falecida mãe, os dois são falecidos, né? Mas ele foi uma primeira referência, porque ele gostava de política, né? Mas nunca trabalhou no sentido de impor a visão dele. Ele gostava e provocava que nós buscássemos ter. Depois, num segundo momento, de uma maneira assim, numa referência mais próxima, foi essa experiência que eu tive com o meu irmão que militou durante muitos anos, hoje não milita como político partidário, mas milita, que foi o Paulo Silas, que foi vereador em Taboão da Serra por 3 mandatos, foi candidato a deputado e tal, que ele era muito ligado ao movimento municipalista. Tá? Então isso também me deu uma referência. Depois, mas num contexto assim, eu também não sou muito filósofo não, tá? Eu sou pé no chão. Num contexto mais nacional, como eu falei, pelo movimento das diretas, me agradava muito Ulisses Guimarães,
E aí depois, num outro momento, embora talvez isso possa as pessoas falarem, ih, não, sai lá. Mário Covas foi uma pessoa que, como uma referência de como ele pensava, de como ele buscava construir, tá? Eu acho que todos têm o seu valor, Thiago, para falar a verdade. Até aqueles que talvez eu não tenha tanta afinidade. Ele tem o valor, com certeza. Porque eu preciso tentar olhar e entender o valor que ele quer construir. Porque talvez se eu somar a minha vontade com a vontade dele, a chance do resultado ser melhor, com certeza, ela potencializa. Então, mesmo entre aspas, nos adversários, eu vejo qualidades, entendeu? Então, as referências mais, assim, diretas são essas, tá? E eu acho que, na verdade, para mim, cada pessoa que eu tenho a oportunidade de conviver e conhecer, todos para mim são referências, que eu aprendo com todos. Bom, cara, é enriquecedor ouvir isso, viu? E é muito importante mesmo. Uma outra questão que é importante que a gente fale aqui é a respeito do qual que é o futuro desse grupo. Já que tem uma expressão, um grupo, uma coletividade que pensa quais são as políticas públicas que estão sendo pensadas agora, se existem nomes ou existem essas construções, como que se dará num futuro próximo, e quais são as pretensões, na verdade, desse grupo? Bom, esse movimento que a gente está trabalhando, a gente tem a perspectiva clara assim, ele é um movimento que ele tem condições e tem nomes e está aberto para que novas pessoas se aproximem, porque não, vamos dizer assim, com todo respeito, entre aspas, não é um grupo fechado, é um movimento que é dinâmico. De repente chegam pessoas que trazem coisas muito enriquecedoras. Nós vamos ter posicionamento de um espaço dentro do que é exigido, né, pela legislação, estar filiado a um partido. Hoje tem alguns que estão filiados a partidos, outros não, a gente vai organizar isso e tem o prazo previsto. Com certeza vamos ter a oportunidade de lançar nomes que vão disputar a cadeira no legislativo de pré-candidatos e queremos crer e temos uma perspectiva de que vão conseguir ter representantes eleitos no Legislativo de Iguape, e tem nomes, e aí sem falsa modéstia, meu nome é um, claro, né, que pode estar participando do processo no posicionamento majoritário, né? Mas volto a frisar, não é um projeto ou um movimento personalista. Ah, se o Cláudio não for candidato, esse movimento não vai acontecer. Vai acontecer. Porque eu tenho compromisso com todas as pessoas e comigo mesmo, de que nós vamos participar e nós vamos fazer o movimento ser representado. Então, nós temos aí uma visão, uma perspectiva positiva em relação ao cenário aí para as eleições do ano que vem. E agora a gente está caminhando, então, para o final do podcast. E eu queria te presentear com uma coisa que a gente tem presenteado todas as pessoas que vêm aqui no Politicast. O Politicast ele tem a ideia de fazer com que visões políticas cresçam e proliferem. E essa daqui é uma plantinha chamada Mãe de Milhares, que por onde ela passa, ela prolifera, né, cara? E eu queria presentear você com essa plantinha, viu? Queria que ela fizesse parte. Eu sei que você deve ter bastante planta, né, cara? Mas essa plantinha, ela representa isso e eu espero que você entenda a visão que a gente passa a respeito disso, que as suas ideias também, Cláudio, prosperem, que por onde passa as suas iniciativas políticas, as suas atividades políticas deem frutos, tá? E se espalhem também por entre as pessoas, ok? Eu só tenho a agradecer, Thiago, e fico muito grato pelo simbologismo da entrega dessa planta. Espero e vou, nas minhas poucas habilidades, porque na verdade sou mais veterinário, eu vou cuidar com muito carinho. E acho que é muito legal esse simbologismo que vocês estão levando, que principalmente para mim diz muito, tá? Obrigado pela oportunidade, obrigado aí aos telespectadores, aos seguidores, e só vou deixar um recado final. Fique à vontade. Pelo que eu senti e tinha conversado, o projeto Politicast, eu só tenho que deixar aqui meu testemunho que ele está de parabéns. É isso. Eu tenho certeza, ele já deu certo e ele vai crescer muito e com certeza outras pessoas vão se sentir empoderadas,
vão se sentir representadas e na visão da busca do bem comum, da melhoria coletiva, com certeza o podcast está fazendo esse papel. Parabéns a vocês. Muito obrigado. Opa! Politicast, o nosso podcast de política. Um abraço a vocês e até mais.